a falar sobre a pandemia, porque especialistas mostram que os países que seguiram a ciência obtiveram melhores resultados no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O isolamento social é um fator primordial e determina, entre outras coisas, o avanço ou o retrocesso da flexibilização. Na véspera do início da fase laranja aqui em Alagoas, o percentual de isolamento social no estado não é nada animador. Nosso querido Tiago Elcias, o Papito, está com a gente nesse bate-bola todo dia aqui no nosso Cidade e vai trazer para a gente essas informações. Tiago, o que é que dizem os estudos aí? O que é que apontam esses estudos, hein, Tiago? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a você que está acompanhando o Cidade Alerta Alagoas. Edson, esse levantamento foi feito por uma empresa que utiliza o geoprocessamento de dados através do GPS, exatamente para fazer esse monitoramento, da questão do isolamento social, através de triangulação de antenas de celular, que é possível colher esses dados. E, infelizmente, os dados não são animadores. Nós separamos, para você que está em casa, acompanhar a partir de agora, exatamente esses dados que foram levantados, estão sendo monitorados desde fevereiro de 2020. Vamos ver, a partir de agora, o primeiro slide que mostra exatamente o isolamento social de uma forma geral no Brasil. Esses dados são relacionados a 1º de julho, aqui no país. Só que se a gente for fazer aí, de fato, esse levantamento, esse monitoramento, perceba o seguinte, o primeiro levantamento do monitoramento do isolamento social aconteceu em 1º de fevereiro. O Brasil começou um pouco abaixo aí de 40%. Esses dados só foram melhorar e o máximo que nós chegamos aqui no país de um percentual um pouquinho acima de 60%, o que só aconteceu na semana do mês de abril, a partir do dia 1º de abril. De abril até esse mês de julho, a gente tem percebido uma queda gradativa desse percentual e agora nós chegamos aqui no Brasil a ter esse percentual chegando aí com dados conclusivos, repito, utilizando o GPS como georreferenciamento, em torno de 39% cravado, Não chegamos nem a 40%. Esta é a visão do mapa aqui no Brasil, de uma forma geral, a soma de todos os estados através desse monitoramento que é feito por esta empresa que utiliza a tecnologia. Agora eu quero que você preste atenção nos dados que nós vamos trazer sobre Alagoas especificamente, porque a tendência aqui no estado de Alagoas foi acompanhar exatamente esse percentual analisado e avaliado para o Brasil. Vamos então ver este segundo mapa, essa segunda avaliação. Veja só, nesse momento, você está acompanhando aí, a empresa começou a fazer esse levantamento também, de fato, aqui em Alagoas, em fevereiro, onde não se tinha sequer ainda o decreto governamental de isolamento social. Nesse momento, em fevereiro, a gente tinha um percentual um pouquinho abaixo dos 40%, seguindo a tendência no Brasil. Só tivemos um percentual chegando aí a pouco mais de 60%, exatamente em abril, no dia 1º de abril em diante. E assim como aconteceu também no Brasil, nós estamos observando, segundo a análise desse levantamento, esse percentual veio caindo gradativamente, tivemos uma pequena melhora apenas no início de junho e agora, véspera desse momento tão importante que a gente está aí para mudar de fase para a fase laranja, o percentual de isolamento social em Alagoas chega a 39,9%, mais preciso, 39,93%, ou seja, nós temos aí menos de 0,5%, fazendo um cálculo mais específico, abaixo, ou melhor, acima do percentual do Brasil. O que não é nada animador, isso não coloca Alagoas, de fato, numa posição positiva. Pelo contrário, isso acende ainda mais um alerta diante de todo esse quadro delicado que nós estamos vivenciando. Agora nós separamos uma outra arte para você, um segundo mapa. Trata-se do ranking dos estados brasileiros que estão sendo monitorados. Nesse mapa, neste ranking, Alagoas aparece na 11ª posição, com a confirmação dos dados, especificamente, com 39, deixa eu trazer os dados aqui direitinho, 39,9%.
Deixa eu... 39,9%, 93%, né? Atrás, especificamente, do Acre, que hoje, né, segundo o levantamento, o Acre é quem tem o melhor percentual, com 42,63%. Depois, Amapá, Rondônia, os 3 estados da região norte, tá? Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí, Amazonas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e aí sim vem Alagoas. Bom, é importante destacar para você que está em casa que o isolamento social entre os índices, por exemplo, de pessoas contaminadas, o índice de oferta de leitos de UTI e, infelizmente, o índice de óbitos, todos esses índices somados é o que determina, né, a possibilidade de ter ou não a flexibilização ou o isolamento controlado aí, em cada estado. Esse é um sinal de alerta porque, segundo os especialistas, não é, meu querido Edson Moura, os especialistas falam que o isolamento ideal seria mesmo chegar aí a 70%. Nunca, nem sequer encostamos nesse percentual e, de fato, os números não são animadores e a gente precisa estar em alerta daqui para frente, porque a partir de amanhã tudo vai ser diferente, como diz o poeta. Pois é, Tiago, e a gente vendo os números, né, a gente vê o seguinte, que nós estamos com uma taxa hoje de isolamento que é praticamente a mesma quando a gente não tinha isolamento. Né? Exatamente. A gente tem dados de fevereiro, ou seja, fevereiro estava acontecendo tudo normal, não tinha isolamento nenhum. Né? Então, realmente, é preocupante. Então, se a gente já está hoje sem isolamento de fato, isso vai, lógico, se agravar ainda mais com a flexibilização. Então, realmente, é algo preocupante e que, claro, cada um é responsável. Daqui a pouco você volta com mais informações, Tiago. Obrigado, viu? Com certeza. Valeu, Edson Moura. Volto já.